Meu nome de nascimento, Laudelina de Campos Melo. Data de nascimento, 12 de outubro de 1904. Filiação? Também. Meu pai chamava-se Marco Aurélio de Campos Melo. Minha mãe chamava Maria Maurícia de Campos Melo. E o local de nascimento? Poços de Caldas, Minas. Qual era a atividade profissional do pai da senhora? Meu pai, na época, eu perdi meu pai com 12 anos. Ele cortava madeira no Paraná para exportar. Cortava pinhos para exportar. E era exportado por jangada, né? Porque naquela época não tinha como transportar. Né? E eles iam, o meu pai, meus tios e mais outras pessoas, juntavam sempre 20, 30 homens para fazer aquela derrubada, né? Que era, naquela época era machado. Né? E, em certa ocasião, em 1914, 13 para 14 mais ou menos, na época da Primeira Guerra, eu estava com 12 anos. E aí nasceu um irmão meu, dia 15 de fevereiro de 1914. E eles foram, naquela época eles foram, né? Para fazer o corte da madeira. E enquanto uns cortavam, os outros ficavam na estrada para avisar quando passava o carro de boi, passava as pessoas. E meu pai ficou na estrada para fazer as pessoas parar porque estava cortando o pinho. E naturalmente demorou um pouco para terminar de cortar. E em vez do pinho cair para o lado que não tinha ninguém, caiu para o lado dele e matou. Ele foi morto, esmagado pelaquela árvore que era muito pesada. E juntaram os pedaços, puseram num saco e enterraram lá mesmo, no Paraná. Minha mãe estava de dieta do meu irmão. Quando meus filhos voltaram para Poços de Caldas, então minha mãe, para não contar que meu pai tinha morrido, porque ela estava de dieta, então meus filhos disseram para ela que ele tinha ficado, que ele só voltaria para Poços de Caldas quando os outros fossem para substituir ele. Mas era para dar um tempo, para minha mãe não saber, né? Aí meus filhos ficaram, quando já entrou a época do corte, eles foram, né? Então minha mãe, naquela esperança que meu pai voltava, né? Aí meu pai não voltou, então minha mãe achava que meu pai tinha ficado para ajudar eles no corte novamente. Quando eles voltaram a segunda vez, aí que eles contaram. E nessa época, tinha uma tia que trabalhava no grande hotel lá em Poços de Caldas. Ela era cozinheira, né? Então eles compravam, tinha sítio, tinha fazenda, tudo. Então vinha da fazenda porcos, galinha, peru, tudo para ser feito no hotel. Era uma véspera de Natal de 1915. Aí minha tia estava fritando o porco, né, num tacho grande. Ela escorou a volta do tacho com uns tacos de madeira. Ela esqueceu que a madeira queimava, né? E uma hora lá ela lembrou de mexer o tacho. Quando ela mexeu, aquele pedaço de madeira tinha queimado, o tacho virou, queimou ela. Para baixo, daqui para baixo ela ficou queimada. Ela ficou um ano na cama, queimada. E lá em Portugal tinha um médico que eles chamavam ele o pai dos pobres, porque ele ia para a fazenda a cavalo. Era ele quem acudia os pobres, né? Doutor Pedro Santos, que tem a estátua dele lá na praça. Então ele ia, um dia sim, um dia não, fazer o curativo. Então ele tirava os bichos que criou nela com a pinça, colocava num vidro com álcool. Aí pegava aquela folha de banana, novinha, pegava o broto, minha mãe ia buscar o broto novinho, ele enrolava ela toda naquela folha de banana. Daí uma meia hora mais ou menos tinha que trocar, porque queimava, enrolava tudo, a folha de banana. Aí um ano depois ela faleceu. E nessa época que ela se queimou, ela tinha tido um filho também, quase da idade do meu irmão. Era pouca coisa de diferença. Então minha mãe ficou criando meu primo. Chamava-se Acácio. Aí minha mãe já estava viúva, eu estava com 12 anos, comecei a tomar conta da casa. Minha mãe foi trabalhar no grande hotel na lavanderia, eu que levava o meu irmão e o meu primo para mamar, 4 vezes no dia. Levava um de um lado e outro do outro aqui. Ia daqui lá na PUC para levar eles para mamar. Então foi criado eles
passaram a me chamar de mãe. Eu que era a mãe deles, porque eu que ficava em casa, eu que cuidava, né? Aí os outros 3 maiores já iam para a escola, tudo, eu que cuidava deles, né? Aí crescemos, né? Cresceu, eu criando eles, tomando conta da casa. E quando eu estava mais ou menos com 18 anos, Juscelino Kubitschek construiu lá em Poços de Caldas o Hotel Quixissana, que ele era o dono da maioria da rede de hotéis, a ele e os Junqueiros, né? Minha mãe estava trabalhando ainda lá. Aí já tinha um irmão moço, foi trabalhar no hotel como garçom, né? Meu irmão trabalhou abaixo de mim, foi trabalhar no hotel como garçom. Eu em casa tomando conta das crianças, minha mãe na lavanderia e meu irmão lá no Quixissana Hotel. Aí cresceu os meus irmãos, eu criando eles, porque eu acabei de criar meus irmãos, e o meu primo, né? Com 18 anos, que foi essa companhia lá, essa equipe de engenheiros para construir o hotel. Foram vários pedreiros, vários trabalhadores da construção civil. E no meio foi a pessoa com quem eu casei, chamava-se Henrique. Ele também era Campos. Eu sou Campos 2 vezes. A mãe da senhora voltou a casar-se ou permaneceu Não, viúva? permaneceu viúva. Lá em Poços, né? A senhora chegou a frequentar alguma escola? Até o 3º ano, no grupo escolar Davi de Campista. Não pude continuar porque eu tive que sair da escola para ajudar a criar meus irmãos. A senhora casou-se lá em Poços? Casei em Poços e fui morar em Santos. Meu marido era santista. Aí iniciou a construção e eu ia sempre lá, porque um hotel era perto do outro, né? Então eu ia sempre lá e a gente começou a se enxergar, né? Meus irmãos não queriam que eu casasse com um rapaz de fora, que disse que naquela época eles chamavam os rapazes da cidade grande de almofadinha, que não servia para casar com moça do interior, toda aquela conversa, né? Aí nós namoramos até enquanto foi construído o hotel. Aí quando terminou a construção, ele foi me pedir em casamento para meus irmãos e para minha mãe. Minha mãe aceitou. Meu irmão abaixo de mim, que era o 3º, que abaixo de mim uma irmã que eu tenho no Rio, que tem 75 anos. Os outros aceitaram, menos esse irmão, não queria aceitar, não. Aí nós casamos, fomos viver em Santos. Qual foi o ano do casamento? O ano do casamento foi em 1922. Qual a idade da senhora na época? Naquela época estava com 19 para 20 anos. Aí fomos viver em Santos. Logo depois que nós fomos viver em Santos, em 1925, 23, 24, 25, nasceu o primeiro filho, né? Esse que faleceu, que vai fazer 2 anos. Nasceu em 13 de maio de 1925. Aí meu marido trabalhava numa grande companhia de construção, e essa companhia é que construiu a penitenciária do Estado. Aí nós fomos morar em São Paulo. Foi morar lá em Santana, que ficava perto do Carandiru, porque ele trabalhava lá. Quantos anos a senhora morou em Santos? Em Santos morei 28 anos. Meu filho é santista. Nessa época que a senhora morava em Santos, a senhora não trabalhava fora? Não, não trabalhava fora. Aí nós mudamos para São Paulo. Quando mudamos para São Paulo, nasceu uma filha, né? Mas durou só 8 meses. Ela teve uma doença chamada gastroenterite e morreu. Aí ficou só mesmo o primeiro. E nós continuamos em São Paulo, ele trabalhando. Depois ele terminou aquele serviço, pegou vários serviços mais em São Paulo. Nós ficamos até 34 em São Paulo. Até 1934 nós ficamos em São Paulo. Em que lugar de São Paulo você morava? Em São Paulo eu morei na Vila Mariana, morei em Santana, morei no bairro do Limão, morei no centro, morei ali entre o Bexigo e o centro, morei na Rua Domingos Moraes, na São Domingos, Conselheiro Ramalho. E na Santo Antônio, quando houve aquela tragédia que o filho matou a mãe e a irmã jogou no poço, você não está sabendo disso, né? E
Depois de uns anos depois, quando a... Como é que chama essa artista que está trabalhando agora na novela? A mulher do Tônia Carreiro. Tônia Carreiro estava com 18 anos, ela fez o papel. Filmou, né? Foi lá na rua filmar. Ela fez o papel daquela tragédia, né? Ela fez o papel da filha, da irmã do rapaz, né? A senhora assistiu a filmagem Assisti. e o filme? O filme também assisti. O filme passou anos depois, né? Eu já estava morando, estava já de volta para Santos quando passou o filme. Fui para São Paulo para assistir o filme. Aí nós voltamos outra vez para Santos, né? Em 34, aquela revolução que houve, né? Que o Eduardo Gomes começou a despejar bomba até dentro dos cemitérios, lá em Santos, nós voltamos novamente, né? Aí fiquei de 34 até 38, 39 e 40. Quando foi em 1936, eu pertencia a uma organização que foi desfeita pela política, chamava-se a Frente Negra. Eu fazia parte dessa organização. A senhora entrou nessa organização em São Paulo? Em Santos. Como foi a entrada da senhora nessa organização? Como a senhora a conheceu? Nós reunimos, que nós tínhamos uma sociedade lá em Santos, chamada Saudade de Campinas, que era fundada por vários campineiros que estavam radicados em Santos. Então eu fui convidada para ser a oradora da turma. O que essa sociedade fazia? A sociedade fazia o que a gente está fazendo hoje. Reunia os grupos para conscientizar o negro, para a gente conseguir a elevação da raça, a cultura, né? Então tinha essa sociedade, eu era uma das diretoras da sociedade. Como a senhora ficou conhecendo a sociedade? Alguém, amigo, apresentou alguma coisa? Tinha vizinho que a gente morava perto, então organizamos, os homens organizaram a Frente Negra. E dentro da Frente Negra, então, tinha vários departamentos, né? Então tinha o departamento de cultura, tinha o departamento social, tinha o departamento político, que era um partido político, né? A Frente Negra. E que tipo de atividade promovia a Frente Negra? Reuniões, festas, né? Passeios, a gente vinha a Campinas no Bosque fazer piquenique, tinha um clube de futebol chamado Pater Futebol Clube, tinha o departamento feminino que promovia as festas, a gente fazia excursão para São João da Boa Vista, para Prata, aqueles lugares ali perto, né? Então nasceu a ideia, dentro da Frente Negra, de fundar o departamento doméstico, né? Aí foi quando nós tínhamos um advogado lá em Santos, ele era do PTB, doutor José Sintra Batista. Então, quando nós falamos na organização, ele falou, é muito bom, eu vou ajudar vocês nessa fundação, né? Então tinha ele e tinha um outro colega dele que trabalhavam junto no escritório, doutor Clóvis de Carvalho. Então se prontificou de ajudar na fundação, tudo. E nessa época nós tínhamos em São Paulo, na continuação daquela sociedade, nós tínhamos o departamento também de cultura em São Paulo, né? Então a diretoria de São Paulo entrosou com o pessoal de Santos na fundação. Então fundou-se lá em Santos a associação. O doutor José Sintra Batista nos ajudou na fundação, e doutor Clóvis e mais outras pessoas. Jornal A Tribuna, o Diário do Povo, a Gazeta. Santos ajudou muito. A Frente Negra participava das eleições na época? Lançava candidato? Conseguimos. Conseguimos, mas logo quando veio a repressão política, eles fecharam, né? Porque não queriam um partido de negros, né? Eles que nós estávamos criando separatismo, né? Então Getúlio fechou. Então continua, nós aí fundamos a Associação de Empregados Domésticos. Mas era mais beneficente, porque naquela época não se falava em sindicato, né? Porque as domésticas foram destituídas das leis trabalhistas. Então fundamos a associação e começamos então a cuidar dos filhos, das empregadas, a proteger as pessoas que não tinham
como, como viver. Nós tínhamos um departamento beneficente, vários clubes, várias entidades. Em Santos ajudou muito. Algum partido político da época ajudava? Ajudou, o PTB. O PTB ajudou muito. Naquela época tinha o Partido Cristão, também ajudou muito. Então, a primeira sede que tivemos foi cedido pelo clero, né? Era junto com a paróquia de Santa Terezinha, que era mesmo montada no Campo Grande, quase saindo no Gonzaga, né? Então, a gente tinha um departamento que funcionava ali. Então, ali nós fundamos. Departamento de Arte Culinária, Economia Doméstica, formou várias empregadas com diploma e tudo. A Frente Negra, quando ela foi proibida de funcionar, por ordem do governo? Foi na guerra, durante a guerra. A guerra. É. E teve alguma resistência? Alguém foi contra? Foi. Muita gente foi contra, mas não tinha força como sempre, né? A associação não enfrentou nenhuma dificuldade de repressão, de proibir o funcionamento dela? Fechou tudo. A associação também? Naquela época, o Getúlio fechou tudo, né? Nada podia funcionar. Durante aquela época, ficou tudo fechado, né? E aí nós continuamos com a sociedade, né? Era muito restrita, mas continuamos, né? Dentro da sociedade, mas sem associação, né? Não se falava na associação. Fechou todo o sindicato dos portuários, porque era o mais forte. Era o Sindicato Vermelho, lá em Santos, né? Então, fechou o primeiro sindicato dos portuários, que também deu muito apoio para a gente. E nós tínhamos, nessa época, um vereador lá em Santos também chamava-se Santini, né? Morreu agora, que era o presidente da Tribuna de Santos. E nos apoiou muito, dava muito apoio, jornal, né, para a gente, tudo, né? E aí, quando veio a guerra, eu me alistei. Eu li aquele livro do Hitler, não cheguei a ler tudo, né? Porque o Getúlio mandou queimar tudo, né? O livro azul que ele queimou, que ele editou, que ele ia fazer, o que ele ia fazer e o que ele fazia se perdesse a guerra, né? E eu pensei bem, falei, puxa, preciso defender minha pátria também, né? Aí estavam fazendo inscrição, recrutando as mulheres, porque a guarda da cidade não era a polícia militar, era a guarda civil. Então eles foram para a Itália, né? Aí eles convocaram as mulheres. Então eu lia no jornal, assistia pelo rádio, na chamada, eu fui me inscrever. Eu sou o número 20, quando eu me inscrevi para defender a pátria, né? Aí passei. Em 5 de setembro de 1941, eu já estava alistada e comecei a funcionar. O que a senhora fazia? Tudo. Tudo que um soldado faz, só não fomos para frente, né? Tudo, abrir trincheira, fazia aqueles exercícios de guerra para levar os velhos para os coisas lá, para os labirintos, né? Os ataques aéreos, abria a trincheira, carregava os soldados feridos. Eu dava expediente no Forte Itaipuza, onde estava a maior força, né? Que é na entrada da Barra. Então eu fui escalada para suprir os canhões, né? Então a cada bomba tinha que ter 5 mulheres para carregar, 5 soldados, né? Então carregava, eu colocava, porque os navios, os torpedeiros vinham para atacar, né? Então tinha a rede em cima, a bomba caía em cima, varria para o mar. No outro dia amanheciam os peixes mortos. Nós fomos mais do que 5 vezes atacados, né? O marido da senhora participava também da Frente Negra e da guerra? Da guerra, não. Ele não participou. Eu participei. Meu filho já no fim. Porque meu filho fez o tiro de guerra junto com o Petenar. Os dois têm a mesma idade. Fizeram junto, porque o Petenar é santista também, né? E aí, continuando, eu fiz 4 cursos, né? Fiz soldado de fogo, que era bombeiro, quando tinha incêndio, saía nos carros para apagar o incêndio. Fiz policiamento do trânsito, a polícia que dava o serviço de trânsito, né, nas ruas.
e fiz sentinela, fiz um curso de alto comando, né? Que era para ficar nas matas, nos pontos estratégicos, para sentir quando vinha com aquela peça dentro do mar, que é aquela agulha que denuncia quando vem vindo o torpedeiro, né? E dei serviço no blackout também à noite na praia. E estava fazendo serviço de enfermagem quando terminou, né? Aí o primeiro batalhão nós éramos 650, o segundo batalhão tinha 500. Então eu fui indicada para ser instrutora do segundo batalhão. Cheguei a cabo instrutora do segundo batalhão. Um batalhão feminino. Muitas mulheres de Santos participavam. Aí depois que entrou o primeiro batalhão, começou a funcionar, todo mundo se interessou, né? Eram mulheres brancas e negras. Negra tínhamos 4. Sempre a minoria, né? Eu fui a primeira a me alistar no primeiro batalhão. E no segundo batalhão tinha 3. No meu primeiro se tinha só eu. Então eu fui sempre escalada. Eles achavam o comandante, tudo, coronel Tenente Pinto Pessoa, era um baiano, que quando ele falava estremecia até a terra, né? E então nós fomos comandados por ele. Depois, pela artilharia de guerra, foi um que era, parece que era sergipano, era comandante de Axé, então ele ficou nas costas, né? Na praia para tomar conta da entrada da barra. E então tinha que fornecer os dois agrupamentos, né? A maioria dela desmaiava no sol, quando tinha caminhada de Santos até São Vicente, sol muito quente, né? A maioria desmaiava na metade do caminho. Então eu é que tinha que carregar, levar na assistência, tudo, porque o carro acompanhava a gente, né? E uma tarde houve um rebuliço em Santos e a Polícia Marítima prendeu soldados militares, né? Por quê? Brigaram, né? Como essa coisa que aconteceu em São Paulo agora, polícia... Briga entre eles. Entre eles, né? E aí prenderam os nossos soldados. Aí o comandante me chamou. Número 20. Pois não, capitão, vamos sair. Aí tirou o jipe, eu, ele e mais um outro soldado, né? Fomos para a capitania para tirar o documento. Então, quando chegou no portão, ele disse para mim, se eu levar 3 minutos para chegar aqui no portão, pode mandar bombardear. Isso era terrível, né? Aí entrou lá dentro, conversou com o capitão lá da capitania, tirou o soldado. Ele apareceu no pátio, ele fez com a mão assim para mim. Estava em paz, era para a gente ir embora. E eu dei serviço no cemitério lá em Santos, que é o cemitério dos Granfinos, no Paquetá. E havia uma denúncia que as freiras e os padres é quem se comunicava com o inimigo quando os navios saíam carregados, né? De mantimento, de soldados, né? Então os navios nossos eram atacados em alto mar, quase sempre na Barra, né? Então eu fui escalada para dar serviço lá, porque denunciavam as freiras, que tinha uma freira que ia todos os dias com um buqueiro de flor para depositar no cemitério. Então começou a despertar curiosidade, então eu fui para dar um serviço no cemitério, disfarçadamente dei serviço. Ela entrava na capelinha, da capelinha ela tinha um aparelho, então ela se comunicava, né? Os padres da torre da igreja de Santo Antônio na ponta da praia. Então eles é quem denunciava a saída dos navios, saídas de tropa. Esses padres e freiras eram brasileiros? Alemães. Então, naquela época, foi o Getúlio expurgou os alemães, os italianos e os japoneses, né? E aí eu comecei a tomar interesse em entrar mais, me aprofundar mais, aprofundar mais nas diligências, né? Aí, quando eu descobri que a freira levava a flor e ela se comunicava por um aparelho, ela foi presa, né? Mas não era mulher, era um homem vestido de freira, né?
Era um alemão vestido de freira. Mas nós tivemos mais problema com nossos brasileiros mesmo. Quando eu comecei a dar serviço no blackout na praia, e lá bastante junqueiras, né? Que quase sempre são eles os donos do Brasil, né? São os fundadores quase, né? Então esse Junqueira era muito influente na política, ele é exportador de café. E comecei a perceber que ele ia sempre com os papéis, as coisas enroladas embaixo do braço, né? Entrava naquele local ali, né? Um dia sim, um dia não. Aí eu me comuniquei. Aí eu já estava dentro da ordem política social fazendo a diligência, né? Aí eu comuniquei que aquela pessoa, um dia sim, um dia não, 2 vezes por semana, ia para esse local, sempre com papéis, os mapas, né? Levava os mapas para. Aí eles estudavam a saída e tudo. Aí ele foi preso. Ele foi preso e contratou um outro para me matar, né? Estava na praia do blackout. Blackout a gente não pode. Tudo escuro e a lanterna só funciona assim, né? Só no local, porque não pode levantar. Porque se você levanta os navios que vêm vindo, então localiza você, né? Então dava serviço assim. Sempre tinha um longe. Todos os dias? Todos os dias. E escurecia eu ia. Pois ia mais alguma. O que a senhora fazia lá na praia? Fiscalizando a entrada, né? Fiscalizando a entrada dos navios. E aí várias outras foram também, mas sempre quem ficava mesmo era eu. Aí eu fui atirada. Ele contratou um cara para mim. Ele foi retirar lá de centro e contratou um cara para me matar. Mas o cara, para atirar de longe, tinha um policial que não estava muito perto de mim. Então ele teve dificuldade de me matar mesmo, né? Então ele atirou de longe e me pegou. O tiro acertou? Acertou. Acertou, pegou no intestino, eu fui operada. Permaneceu um tempo no hospital? Um tempo no hospital. Isso já em 43, né? Aí fiquei um tempo no hospital. Naquela época tinha sido inaugurado lá em Santos o IAPC, que hoje é o INPS, né? Então o capitão médico do nosso batalhão era o presidente do IAPC, né? Então ele que me operou. Mas fiquei inválida. E a senhora lembra de outros aspectos relacionados à guerra, em termos assim, de dificuldades que as pessoas enfrentavam? Muito. Tivemos dificuldade na alimentação, tudo. As filas para pegar açúcar, para pegar o pão, farinha de trigo. E nós é que embarcávamos, o nosso grupo que embarcava café, carne, que o governo mandava para os soldados, tudo que a gente arrecadava. A gente fazia campanha na rua arrecadando agasalhos, né? Porque estava na Europa, naquela época de muito frio, né? Então a gente fazia as campanhas arrecadando café. Getúlio mandou 81 mil sacos de café. Os nossos brasileiros nunca viram nem o cheiro do café. Por quê? Estão vendendo, nesse café que eles estão vendendo, é o nosso café, que foi naquela época, dado para os soldados nossos. Primeiro batalhão que saiu daqui foi comandado por aquele general Zanobi da Costa, ele era inexperiente, não sobrou um. Quando eles desceram em Dakar, na França, né, no sul da França, o mar estava minado, não sobrou ninguém. Aí ele foi substituído pelo MacArthur, né? Peito de ferro, aquele general americano substituiu o nosso general. Aí foi quando o exército mandou como é que chama a rua lá do nosso sindicato? Mascarenhas. Mascarenhas de Moraes. Aí foi Mascarenhas de Moraes que foi dirigir junto com o MacArthur. Aí era um brasileiro e um americano, né?
Mas nós perdemos 27 navios, assim. Próprios brasileiros é quem trabalhava contra. Os Brasileiros que moravam em Santos. Os submarinos eram abastecidos na Argentina, porque Portugal e Argentina ficou neutro. Então a Argentina que substituía o que abastecia os torpedeiros para nos atacar, né? E aí foi instalada uma base militar dos americanos no Paraná. Então a gente voava de Santos para o Paraná, de avião, né? Passava São Sebastião, Ilhabela, Ilha Solteira, tudo. A senhora ia junto? Ia. Quando chegava a 1.000 metros de distância, tinha que hastear a bandeira branca dentro do nosso território para avisar que era de paz. Quem estava comandando lá era americano. E o que a senhora fazia lá na base militar americana no Paraná? Ia receber instrução. Fui para a Argentina, fui para Portugal, estive em Lima, fui perto das cordilheiras dos Andes. Sempre em base militar norte-americana para receber instrução. Instrução militar. E como a senhora ficava sabendo das notícias da guerra, do que estava acontecendo na Europa? Fazer o quê? O que a gente não faz hoje, naquela época também não fazia, né? E depois, naquela época, estava muito a política nossa, no mundo todo, né? Estava naquela briga ferrenha contra os comunistas, né? Então, aquilo tudo ajudou para atrapalhar, né? Que a gente não tinha como se desvencilhar de tudo aquilo, né? E tudo fechado, tudo proibido, sindicato, tudo, né? Mas essa perseguição aos comunistas é após a guerra. Durante a guerra, quando a senhora ia nessa base militar norte-americana para receber instrução, né? Na luta contra o Hitler, o nazifascismo, a orientação que a senhora recebia era só militar. Militar, é. Eles não falavam nada de comunistas. Mas já haviam focos, né? Havia foco. Eles já tinham um começo, né? Já tinha. Um começo do movimento comunista, né? Por isso que fechou o sindicato, fechou tudo, né? Que havia aquele movimento. E então eles achavam que os comunistas, aqueles focos comunistas, iam a favor do eixo, né? Não a favor do Brasil, né? Porque todo mundo acha que o comunista é contra o bicho-papão, né? Que é contra o próprio país. Quando acaba, eles são mais contra do que os próprios comunistas, né? Os dirigentes nossos, né? Então termina. Nós vamos para as bases para receber ordem. Outras mulheres de Santos iam com a senhora? Ia sempre uma quantidade de batalhão, né? Eram escolhidos, né? Os que iam, né, por número, por altura, por capacidade, né? E a gente ia nas instruções, né? Aí nós estamos em 44, né? 44, quando mais o Brasil sofreu. Só um minutinho. Em 44 foi quando mais apertou o cerco, né? Quando do Bahia, nós já tínhamos, naquela época, já tinha 21 mil soldados lá, que estavam lutando lá na Itália, né? Quando eles deram o apelido de Então, você está falando em 1944, né? Aumentou a participação do Brasil na guerra. Na guerra, porque havia... Aí todos os países tinham reforçado, né? Porque no início mesmo o americano estava desfalcado, porque ele não esperava aquela guerra, né? Então eles convocaram todo mundo, né? Para trabalhar material bélico de guerra e tudo. Então o Brasil fornecia areia monazítica, que é a areia que eles constroem material bélico de guerra, né? Então era tirado do Paraná. Os aviões desciam lá, a gente ajudava a carregar os aviões para ir para as fronteiras, né? Para ser revertido em material bélico. Porque os Estados Unidos estavam desfalcados de armamento e de homens, né? Aí em 44, quando entra a Rússia, aí a coisa pegou fogo, né? Que o Hitler tinha um tratado de não agressão contra a Rússia, né? Ele entrou pela Polônia e atacou a Rússia, né? Aí o Brasil teve que reforçar. Nós perdemos 41 mil soldados lá.
Mas E na época a senhora ficava sabendo essas notícias? boletim. Todo dia tinha o boletim das baixas, né? A gente ficava sabendo, né? Para saber como se pode. A senhora acompanhava a guerra através dos boletins? Dos boletins. Dos boletins e trabalhando nas organizações, né? Pois aí veio a falta da farinha de trigo, do leite, do pão, do arroz, de tudo, né? Porque a força maior naquela época que a gente tinha era os japoneses que plantavam muita coisa, né? O brasileiro mesmo estava fora da história, né? Porque a reforma agrária sempre foi essa negação, né? Então ficou desfalcado. Ficou desfalcado e era nossos batalhões quem ia socorrer, né? As pessoas necessárias. Aí em 44, quando se fechou o cerco, que aumentou, que tinha que mandar mais soldados, a gente ia para os navios para embarcar carne, para embarcar mantimento, roupa, café, tudo, né? Era nós, as mulheres, que faziam o serviço. Porque Santos ficou desfalcado de homem, porque eles foram para a guerra, foram para frente. Então o governo convocou as mulheres, né? Aí, 44, 45. Em 45, 10 de maio, terminou. Como a senhora ficou sabendo do final da guerra? Só lembra do momento que a senhora ficou sabendo que a guerra acabou? Era 5 horas da madrugada, quando nós tivemos certeza, porque já havia, uns dias antes já havia conversa que o Brasil tinha entrado. A Rússia, o Brasil tinha entrado. O americano chegou 22 dias depois. Aonde? Aonde? Nas fronteiras. E a senhora ficou sabendo aonde? Onde a senhora estava? Em casa? Não, no quartel. A gente ficava sabendo do quartel. Em casa a gente ia muito pouco, dormia quase sempre no quartel, dormia em serviço, né? Eu que dava o serviço na praia de noite, no brecal, estava sempre na praia, né? E 5 horas da manhã de 1945, nós ficamos sabendo que havia terminado a guerra, mas que tinha sido o Brasil, os pracinhas que tinham vencido, né? Monte Castelo, na Itália, né? Então aí saíram para a rua, as bandas de música, aí sai todo mundo, né? Aparecem os pais da criança, né? Para festejar. Aí fogos, tudo, né? Mas só que nós ainda levamos bem mais de um mês para ter uma certeza que tinha terminado mesmo, né? E depois aí que começou a voltar. Os únicos que restaram, que os outros ficaram enterrados lá em Pistoia, né? Aí o Brasil ficou pagando um imposto, tinha que pagar o imposto dos soldados que estavam enterrados lá e pagar uma guarda nossa, brasileira, para guardar o cemitério dos pracinhas. E terminando a guerra, a senhora se desligou automaticamente da participação nos quartéis, ou instruções, aí encerrou tudo? É quase logo depois, né? Aí nós voltamos outra vez, né? Aí em 46 o Getúlio reabriu os sindicatos e a associação também foi reaberta. Aí começou a funcionar tudo de novo, né? Aí quando reabriu o sindicato, porque naquela época quem estava lá em cima era a Rússia, né? Aí foi quando o Luiz Carlos Prestes foi candidato a presidente da República, né? Aí foi quando eu fui fazer meu título, comecei a votar pela primeira vez. Aí nós começamos a funcionar dentro dos grupos, né? Os grupos vermelhos, né? Começamos a funcionar dentro dos grupos. Aí a A associação. senhora votou no Luiz Carlos Prestes? Eu votei. Todas as vezes que ele foi candidato, senador, tudo eu votei. Eu venho votando na esquerda desde que comecei. E como era a participação dos comunistas, né, no apoio, porque o partido era legal nessa época, né? Ficou legal, porque era ilegal durante a guerra. Depois da guerra, com a entrada, com a vitória da Rússia, o partido passou para a legalidade. Aí, então começou a funcionar tudo, mas começou a funcionar tudo dentro do esquema do partido, né? Aí foi a associação, foi tudo, né? Aí nós fomos direto, mas ainda como associação. Como era o trabalho da associação nessa fase de reorganização? A fase de reorganização nós começamos como era mesmo antes, trabalhando para aqueles necessitados, procurando
a encaminhar as domésticas, né, no serviço. Então tinha uma agência de colocação, tinha um curso de alfabetização, e esse advogado que nos ajudou a fundar a associação, doutor José Sintra Batista, nos ajudou. Ele funcionava no departamento jurídico e tinha um departamento médico. Tinha dentista, tinha médico, tinha tudo. Aí nós conseguíamos no comércio, em tema do jornal, que fazia campanha. Pessoas doentes, fizemos campanha para Santa Casa, para a Nova Santa Casa, em Santos. O doméstica entrou sempre em tudo. Havia muitas adesões da categoria? Havia. E nós tínhamos departamento beneficente, que fornecia roupa, fornecia alimentação, remédio. Nós tivemos tudo. Tinha esse médico que me operou, que era o capelão durante a guerra, doutor Augusto Paulino, ele era o nosso médico. Nós tínhamos dentista, tinha tudo, né? Aí fomos funcionar já numa sede nossa, uma sede própria, né? Aí esse advogado mesmo conseguiu para nós um prédio antigo que tinha lá em Santos, na rua 15 de novembro, lá em Santos. Aí começamos a funcionar, era 2 andares. Então embaixo funcionava os departamentos, e em cima tem um salão para reunião, para festa, tudo, né? Mas participando em tudo, as campanhas para creche, campanhas de fragelado, em tudo que foi, quando foi campanha, nós... Quando foi em 1937, aí nós já tínhamos uma parte uma boa parte da beneficente. Aí o ministro, que o Collor disse que o primeiro-ministro do Brasil foi o avô dele, mas não foi. O primeiro-ministro não foi o avô dele, o primeiro-ministro foi o... Tem o nome dele lá no IAPC, eu me esqueço o nome dele, Salgado Filho. Foi o primeiro-ministro. Aí foi instituído um congresso para todas as categorias, né? Aí nós fizemos o projeto, nós montamos, esse advogado montou o projeto, que está por aí. Agora, Isso foi antes da guerra? não, já depois da guerra. Depois da guerra, né? Porque o sindicato foi instituído em 1937, né? Aí deixou de funcionar em 37. Em 1937. E voltou só após a guerra. Após a guerra. Aí nós montamos essa pauta e fomos para... Era no Catete, né? O governo era no Catete naquela época. Aí nós fomos era Getúlio. Aí nós fomos para o Catete para assistir o congresso. Quando nós chegamos no Rio, tinha uma contraordem que tinha sido cancelado o congresso, né? Por quê? Sei lá o que eles resolveram, cancelaram, né? E aí nós voltamos para Santos novamente, porque tinha sido cancelado. E o nome depois eu vou dar para você ler. Hoje está muito difícil, porque eu estava muito velho. E eu tirei cópia no congresso lá em Recife, né? Mas está muito velho já o documento, então tem dificuldade para ler. Na diretoria da associação, né, nesse período pós-guerra, existia a participação dos comunistas, né? E nem todos eram comunistas. E como era o relacionamento entre quem era e quem não era? Naquela época, você sabe que não dava muito para você distinguir, né? Porque a maioria fingia que era, né? Com essa palavra que o ministro da Educação diz agora, que no Brasil, finge. As professoras fingem que educa. O governo finge que ajuda. E o povo finge que não recebe os benefícios. Falou ontem aí às 8 horas da manhã, ele falou. Aqui tudo é fingimento. E a associação promovia muitas festas também? Que tipo de festa? Tudo. Bailes, quermesse, leilão, festa junina. Nós tínhamos uma barraca na praia, vendia quitutes, né, na praia. Fizemos muita coisa. E fizemos muita coisa também para a cidade, né? Como aqui também. Trabalhamos muito para a cidade também. De maneira que a gente tinha facilidade em adquirir as coisas, porque a associação estava em todas. E quando o Partido Comunista foi novamente colocado na ilegalidade, teve algum tipo de repressão lá? Aí não teve, né? Só o partido. A associação continuou funcionando. Os sindicatos continuou e a associação continuou.
O marido da senhora participava também da associação ou da movimentação da época política? Enquanto ele foi vivo, participou. E a senhora ficou em Santos até quando? Até 49. Eu fiquei em Santos até... Cheguei aqui dia 13 de janeiro de 1949. Fiquei até janeiro, começo de janeiro de 49. Por que a senhora veio para Campinas? Vim com uma família que eu trabalhava lá em Santos. A senhora começou a trabalhar com uma família em Santos? Em Santos. A primeira família que a senhora trabalhou foi a que veio para Campinas? Foi. Após a guerra? Após a guerra, eu era governanta. Ela viajava muito, ela era portuguesa, eu era governanta. Só ia lá para dar uma olhada na casa, tudo, né? E ela me convidou para vir conhecer a fazenda, que ela comprou a fazenda aqui, no quilômetro 11, em frente à fazenda Monte Deste. Então vim por uma semana, estou há 42 anos em Campinas. Não sei quando vou chegar de uma vez. A senhora lembra dessa primeira viagem para Campinas? Dia 13 de janeiro de 1949. Veio com a família toda? Não, meu filho ficou lá. Eu já estava viúva, fiquei viúva em 48. Quantos filhos a senhora tem? Um. Tinha um, agora não tem nenhum. O único que eu tinha faleceu. Aí eu vim para Campinas, fiquei aqui. O filho da senhora trabalhava no quê lá? Lá em Santos, trabalhou no cais, né? E aqui ele trabalhou de pedreiro, de pintor. E aí vim para essa fazenda. Passei de uma semana. Chegamos aqui, a governanta aqui da família, que estava lá na fazenda, estava doente, né? Ela foi chamada porque a governanta estava doente. Ela foi internada em Campos do Jordão e ela faleceu em Campos do Jordão. Ela disse para mim, Nina, você fica para mim aqui, porque foi essa senhora que me pôs o apelido de Nina. Ela achava o nome muito difícil. Ela disse, vamos diminuir um pouco, vou chamar você de Nina. Agora todo mundo me conhece por Nina. Às vezes eu esqueço o meu nome. E a senhora ficou trabalhando na fazenda? Fiquei 4 anos e 8 meses. Nessa fazenda, era uma fazenda ultra moderna, tinha tudo quanto era moderno. Ela era portuguesa, mas uma portuguesa muito democrata. Fui com ela para Portugal. Ficamos 6 meses lá em Portugal. 1947. E aí fiquei aqui, até ela conseguir uma outra empregada, né? Mas não conseguia. Ia uma de manhã, vinha embora de noite, quando era no outro dia ela não ia mais, aí entrava a outra para fazer o almoço. Aí quando fez 6 meses que eu estava aqui, ela falou, sabe de uma coisa, você que vai ficar aqui. E eu já estava gostando da fazenda, né? Eu fiquei. Aí ela disse, vamos abrir um hotel para repouso, só para milionários. Quem hospedava lá era Ademar de Barros. Aqui em Campinas? Aí na fazenda. Ademar de Barros, aqueles grandes políticos da época, né? O senhor lembra o nome da fazenda? Fazenda São José. São José. Os Simons, foram aqui de Campinas, eram os magnatas aqui de Campinas que passavam fim de semana lá, né? E eu fiquei tomando conta. Quanto tempo a senhora ficou na fazenda? 4 anos e 8 meses. Fiquei tomando conta, fiquei sendo a gerente da fazenda. Ela transformou a fazenda num hotel? Num hotel. Mas a parte café, toda a cultura continuava, né? Aí, dá um belo dia, ela encrencou com o administrador e mandou o administrador embora. Aí chegou em mim e disse, você e seu filho vai tomar conta da fazenda até eu arrumar um administrador. Você pode fazer e desfazer. Ninguém conhecia a dona da fazenda, só conhecia a dona Nina. Ela chegava na fazenda, tocava o telefone e ela ia atender. Quem está falando? Aqui é a dona Abedecilda, é a Abedecilda. Ela falava, chama a dona Nina para mim. Dona da fazenda está te chamando. E assim foi. Aí fiz amizade com os colonos, ela me deu toda a liberdade. Sou madrinha de casamento, sou madrinha de batismo. Colono, filhos de colono. Sábado mesmo, um deles veio aqui me buscar para passar o dia lá com eles. Ele veio me buscar para mostrar os netos que nasceram, que eles estão morando aqui agora. A senhora podia falar então sobre
Uniforme, medalha? Esse é o uniforme que se usou naquela época, não? Que era a organização do Exército, era o RI do Rio Grande do Sul, né? A companhia que nós trabalhamos com eles, né? Então, esse é o apito que eu dava serviço no trânsito, para a parada dos carros, o trânsito, né? Passagem de pedestre. E um dia, mais ou menos, no meio da semana, eu estava lá em Santos, na rua Senador Feijó, dando serviço no trânsito, e eu estava no pódio, né? Então passou um caminhão carregado, com excesso de volume, né? Aí já me apitei, mandei o motorista parar, né? O sinal, fechei o sinal, mandei parar. E não obedeceu, ele avançou. Aí eu desci do pódio, fui na frente do caminhão e fiz ele parar. Aí eu perguntei, por que você ouviu? A advertência não parou por quê? Ah, não vi ninguém aí. Ele disse, não, agora você vai ver. Aí fui no telefone, chamei o policial. O policial conduziu ele, preso, e rebocaram o caminhão. Ele levou 2 anos para retirar o caminhão. Aí o comandante disse para ele, você não viu ninguém porque era uma negra ou porque você não obedece às ordens que são dadas pelo governo, pelos prefeitos, pelo exército? E não teve resposta, não. Ficou 2 anos preso o caminhão. E a medalha, do que se trata? A medalha eu ganhei aqui. Ganhei aqui no 7 de setembro, 74. Eu fui convidada pelo prefeito de Paulínia para inaugurar a Praça do Esporte lá. Eu fiquei uma semana lá trabalhando na Praça do Esporte. A Coca-Cola montou as barracas típicas para mim lá. Esse uniforme a senhora utilizava na época Na da época. guerra, diariamente? Aqui ainda vesti 2 vezes. Agora não serve mais, né? Aqui eu desfilei com ele, 2 7 de setembro. Ah, a senhora desfilou em Campinas, 7 de setembro? Lembra que ano foi? 55. Desfilei com ela aqui. Aí, depois, a saia, a calça, aí eu já usei, porque é igual essa agora da Polícia Feminina. Aí eu usei essa ali, a calça. O cap eu dei lá no Bosque, e esse também eu vou dar para a associação, né? Para o sindicato. O cap a senhora deu para o museu? Dei. Agora, o coisa eu vou dar para o sindicato. Vou doar para o sindicato. A minha participação em defesa da mulher e da pátria. Muito bem. Aí da mulher a gente fala na branca, na negra, na amarela, na índia, todo mundo, né? Certo. Bem, continuando, a senhora estava falando a respeito do trabalho, né, na fazenda, né? Que a senhora administrava a fazenda. A senhora ficou nesse trabalho até que ano? Administrando a fazenda eu fiquei 6 meses, eu e meu filho. Meu filho fazia a contabilidade e eu dirigia o resto. Aí nesse inteirinho eu arrumei muita amizade com os colônios. Tinha uma família que eram 12 pessoas, né? Essa família de 12 pessoas, então eu tirei 4 moças para trabalhar comigo, né? Lá na casa, né? No hotel. E aí foi instituída uma escola, né? E quando era na colheita do café, a gente fazia a festa, levava o falecido padre Antônio Rocato para dizer a missa. Lá na fazenda, né? Fazia a festa o dia todo, tinha baile, tinha tudo, né? Então eu consegui, ali naquele movimento, uma grande amizade com todos os fazendeiros da volta. Até lá na Fazenda São Vicente. Que eu precisava, telefonava e mandava. Fazenda Monte Desce, às vezes estava fazendo reforma lá nas casas dos colônios, precisava de cal, precisava de areia, precisava de cimento, telefonava e mandava caminhão levar, porque tinha um depósito tudo. Fiquei conhecendo e apertei a mão do Heroíto, lá na Fazenda Monte Desce. Quando o Getúlio devolveu a fazenda, porque teve 11 anos na mão do Getúlio, né? Quando o Getúlio devolveu a fazenda para eles, então ele veio.
Aí ele veio presentear os colonos, passou um mês na fazenda, um mês de festa. Toda Campina foi convidada para ir para a festa. Cada dia ou cada domingo ia a quantidade de gente para almoçar, para passar o dia, para conversar com ele. Tudo. Os colonos eram brasileiros? Todos brasileiros. Só a direção que era, não, mesmo a metade da direção é brasileira. Álvaro Amaral, os irmãos dele são brasileiros. Eram brasileiros, ele faleceu. Porque o Getúlio colocou a direção brasileira, né? Vinculou os japoneses e colocou os brasileiros, né? Durante a guerra foram os brasileiros que mandaram, né? Aí quando devolveu a fazenda, eles fizeram uma festa durante um mês. Essa fazenda é aquela que pertencia à portuguesa? Que a senhora veio de Santos para Campinas? Não, a do japonês é em frente. A Monte Deste é em frente a São José. Os japoneses são os colonos que trabalhavam na fazenda? Os japoneses são os donos da fazenda. Eles que plantam aquela árvore que dá aquela fruta que faz o óleo para avião. Como é que chama aquela? Isso é uma grande plantação. Parece uma noz, né? Mas quando ela amadurece, aquilo é revertido em óleo para avião. E tem fazenda. A fazenda deles vai até Mojimirim. A fazenda que a senhora trabalhava produzia o quê? Na minha, café, arroz, feijão, tudo. E tinha uma granja também. Então eu comecei dentro onde eu estava, eu fazia. No sábado, então, tinha a granja e tinha o pomar, tinha um chacareiro. Então, no sábado, eles trabalhavam até 11 horas, né? Depois de 11 horas, eles passavam. A luz. Eles passavam pelo quintal para receber ovos, verdura, fruta. Na colheita, a dona do café dava café, de acordo com as famílias, era 1 quilo de café para cada pessoa, né? Tinha muitas famílias? Tinha 22 famílias. Eram 48 aqueles de terra, né? Era uma fazendinha, mas era bem cuidada. Então eu comecei a fazer esse trabalho com os colonos, né? Aí passei a ser a dona da fazenda, porque assim, ela chegava lá, Nina, você já tratou dos seus colonos? Ainda não, vai começar ao meio-dia. Ela ficava sentada na escada, com meu filho de um lado, ela do outro, e eu fazendo a distribuição. Dava ovos, dava verdura, dava fruta. Na época da colheita do café, dava o café. E toda aquela mobília velha que ela tinha, que ela reformou tudo, ela trouxe uma mobília de Portugal, ela era descendente de barão lá em Portugal. Ela trouxe uma mobília completa com a coroa, né? Então aquilo tudo foi para o porão. Aí eu distribuía para eles. Cama, colchão, móveis. Então eu era uma deusa lá na fazenda. E em 43, mais ou menos, em 53, ela ficou doente, né? Ficou doente e precisou ser internada no Berrembach. Ela faleceu no Berrembach. Ela morreu em 53? 53, no dia 17 de julho de 53. E a fazenda ficou para quem? Ficou para os filhos, mas os filhos não entendiam nada e não queriam nem saber. Porque uma filha é jornalista, é secretária do juiz em São Paulo, é jurisconsulta, já foi jurisconsulta 2 vezes. E aí ela não quiseram nada. E o filho é superintendente da Cocipa, lá em Santos, né? Então eles lotearam, venderam tudo. Aí eu vim para Campinas. Tem um terreno lá, jogado lá no mato. Agora que eu resolver... A senhora veio para Campinas em 53? 53. Para onde que a senhora foi? Eu vim morar na rua Regente Feijó, com uma amiga que era uma cabeleireira, que eu tinha amizade com ela, vim morar com ela. Morei 1 ano e pouco com ela. Depois aluguei uma casa onde hoje é o Tote, Francisco Glicério. Já morei no centro da cidade, em várias ruas. E fui morar ali. Ali é uma propriedade do doutor Leitão, Alcides Leitão. Aí fui alugar o casarão lá, dei pensão ali naquele casarão. A senhora trabalhava no quê nessa época, então? Dei pensão, montei uma pensão ali. Na Francisco Glicério? Na Francisco Glicério, onde é o Tote. Era um casarão? Era um casarão.
O doutor Assis Leitão nasceu ali. O irmão do Leitão da Ponte Preta. Depois dali eu mudei, né? Fui morar na... Quanto tempo a senhora ficou ali dando pensão? Eu fiquei de 53, 54, até final de 54. Tinha muitos pensionistas? A maioria era estudante do Ateneu Paulista. O Carzel foi meu freguês. O Vanzub, o dentista, Didi. Esses vereadorzinhos que estão por aí, tudo passou por lá. Iam fazer lanche lá, os que queriam almoçar, almoçavam, né? Aí, no final de 53, inaugurou o Guarani. Tinham vários Guarani lá dentro, né? Aí me levaram para vender salgado no Guarani. Ah, no campo de futebol? No campo de futebol eu inaugurei uma tendinha lá dentro do campo do Guarani. Aí o Ponte Preta viu, quis também. Aí fiquei entre a Ponte Preta e o Guarani. Trabalhava nos dois? Os dois tinham uma turma de garotos que trabalhavam comigo. Foi esse que vieram me buscar sábado. Eles trabalhavam comigo. Era tudo garotinho, né? Eles ficavam tomando conta e eu ficava fazendo salgado. Aí, E vendia bastante? nossa, no campo de futebol. Já viu, né? Isso 54, né? 55, aí nós fundamos aqui uma escola de bailados clássicos, música popular e bailados clássicos, né? Aí fui morar ali onde hoje está, pegada a antiga Caixa Econômica, onde está o Banco Bradesco, na Barão de Jaguar, os fundos do Banco Bradesco. Ali era uma propriedade grande, campineiro. Vamos morar ali e montamos a escola ali. Quem montou a escola? Eu e mais uma turma de campineiros e uma professora. Morava em São Paulo. Ela era baiana, mas estava radicada em São Paulo. E ela dava aula aqui em Campinas, numa escola de bailados para branco, mas os brancos não aceitavam negro. Ela era negra? Ela é negra. Ela está em Brasília agora. Montou lá uma escola de bailado lá em Brasília. Aí nós montamos aqui. Aí foi na época do Rui Novaes, né? Era balé... Balé clássico e música e dança popular. Todas as danças, espanhol, tudo quanto era dança. Né? Tinha muitas alunas? Mais branca do que negro. Nós formamos muita aluna branca aí, até espanhol. E fizemos muito sucesso nessa ocasião. Pena que um dia que eu fui chamada para assistir um debate com a Irma Passione, lá na cultura, eu pus os documentos e as fotografias tudo dentro do envelope e esqueci no ônibus. Dessa época? Do balé. Agora tem com um aluno, eu tenho que ver aluno que tem fotografia para tirar uma cópia. Durante quanto tempo funcionou o balé? Funcionou de 54 a 57. Aí dali, ia demolir o prédio, nós fomos para a antiga casa, na rua Cônigo Cipião, 80, onde nasceu o ex-prefeito Perseu Leite de Barros. Era 2 andares, né? Tijolo à vista. Aí quando o Novaes entrou, aí então foi estipulado para abrir o viaduto, porque o viaduto era desse jeitinho assim. Passava um carro de cada vez, né? O guarda ficava lá em cima para dar sinal para o carro entrar. Aí então eu tinha que abrir a rua. Que rua? Cônigo Cipião, 80. Então ali estava, junto com a gente estavam os deficientes, estava o curso de bailado, tinha uma associação de motorneiros e no número pegado tinha assistência, tinha a Legião Brasileira. Então a gente funcionou ali de 54 a 55. 55, Novaes tomou posse, né? Que ele foi eleito, tomou posse. E a gente, naqueles minutos, tinha fundado a Cidade dos Menores, aqui em Campinas. Então, lá dentro, a gente fazia um movimento, sábado e domingo. Quem fundou as Cidades Menores? Foi um juiz que teve aqui, que faleceu, Dr. Valdemar César da Silveira. Onde é que ficava ela? Ali, na rua Cônigo Cipião. É.
O movimento era ali, mas agora a cidade menor é lá em Indaiatuba, né? Lá que é a sede, né? Então a gente funcionava sábado e domingo. Fazia bailes, fazia festa. Nós tínhamos um quintal muito grande. Nós fizemos no quintal um parque de diversões. Então a gente tinha todos os jogos de lá no parque, pesca, coelho, tudo quanto era coisa, né? Conseguimos no comércio tudo quanto era material para fazer salgado, fazer almoço. A gente fazia almoço, fazia jantar. A senhora está falando das cidades menores, iniciativa do juiz. Do juiz. Né? E a senhora participava no que nessa atividade? O que a senhora fazia lá? Aí nós, quando começou o movimento, que a gente fazia aquelas festas, aquelas coisas, que nós já estávamos lá na casa, né? Aí eu fazia um trabalho junto ao juizado menor com a dona Angelina Nacarato, que foi juizada de menor 20 anos, a Pina, né? E tudo que a gente precisava era com ela, né? No cartório, no Palácio da Justiça, tudo era com ela. Aí quando o juiz teve essa iniciativa da Fundação das Cidades Menores, ela me apresentou para ele, né? Aí nós fazíamos um movimento lá, Cidades Menores. Pode ver fotografia, não? Pode. E quanto tempo durou essa atividade lá? Nós ficamos de 54 até 57. E ao mesmo tempo funcionava no mesmo local Os os deficientes academia de bailados e o sindicato. e o sindicato. Agora a senhora trabalhava na academia e na cidade dos menores, né? É. Todo o movimento que estava lá dentro, a gente tomava parte. Ah, a senhora participava de todos. Dos beneficentes, tudo. A gente tomava parte em tudo. Então nós ficamos até 57. Quando o Rui Novaes entrou, o segundo dia de gestão dele, ele mandou me chamar. Aí chegou um motorista lá na praia. Isso aqui é uma coisa que eu quero. Essa é a menina. Uma das fotografias da menina com quem eu vim com eles para Campinas. A filha Da patroa. É. Esse aqui é um professor de violino que nós temos aqui. Então, nessa época, nós... Vamos fazer depois. Na edição a gente mostra. A gente faz um corte e monta. Esse professor, essa menina é maestrina, né? Hoje está casada e não mora mais aqui. E ele é professor de música, professor Souza, José de Souza. Ele... Mora aqui na Vila, na Garcia. E ele era professor de música? Ele é professor de É música. professor de música? E ele trabalhava também lá na Nos, academia? nos festejos, ele trabalhou para nós e para as cidades menores também. Aqui foi na fundação. Que depois eu vou fazer um esquema tudo. Essa menina é irmã de um advogado que nós temos aí. Também a gente fez esse movimento tudo aqui. Aqui nós trouxemos esse conjunto de São Paulo do Palmeira, um festival em benefício das domésticas, de um clube que nós temos aqui, o Cultural Campinas, e das cidades menores. Mas não festa beneficente? Beneficiando no Regatas. Tinha 10 mil pessoas no Regata. Fecharam as portas porque não comportava nada. Tudo isso aqui é do Palmeiras, né? Depois eu mostro o resto. Isso. E a senhora ficou lá, então, nesse casarão até... 57. Aí você falou que o prefeito Rui Novaes Me chamou para entregar a casa, né? Segundo dia de gestão dele, ele me chamou para entregar a casa. E quem foi me buscar foi o Lúcio Gigiati, que era o secretário de gabinete dele. Cuidado que cai no pé. Está descolado a parte lá e eu escolei. Então, o Lúcio Zigiati, É, foi quem foi me buscar. ele foi buscar a senhora para ter audiência com o prefeito. Aí quando chegou lá, ele ficou de um lado, né? E o prefeito, a senhora que é a dona Laudelina de Campos Melo? Eu disse, sou. Eu chamei a senhora aqui para me advertir que a senhora vai ter que entregar a casa lá onde vocês estão instalados, porque nós precisamos demolir. A casa pertencia à senhora? Não, a casa pertencia ao município. Pertencia ao município, né? Mas quem nos pôs lá dentro foi o ex-prefeito, doutor Mendonça de Barros. Que quando eu cheguei aqui, ele era o prefeito. Em 49, ele era o prefeito. Em 50, que o Novaes se candidatou a prefeito de Campinas. A senhora solicitou ao Mendonça ceder a casa? A casa.
E ele não cedeu, e nós funcionamos lá. Aí eu disse para ele, o senhor disse 24 horas, o senhor não acha que é muita coisa, 24 horas? Não, é um tempo razoável. Falei, porque nós vamos tirar o quase nada e pôr na rua? E o Lúcio já olhava para mim e fazia assim, né? Eu nem estou aí com ele. Aí ele disse assim, por que a senhora não tem para ir um dia? Eu disse, se o senhor arranjar, agora nós saímos. E aí, infelizmente, não tem, mas vai precisar de... Falei, bom, antes de tudo isso, o senhor vai ter uma conversa com o nosso juízo de menores, que é o doutor César da Silveira. Aí o senhor conversa com ele, ele vai resolver, porque lá nós estamos fazendo um trabalho para os menores, né? Em conjunto com as outras organizações. Mas é mais interessante para os menores. E os deficientes que estão lá dentro também. O que é que o juiz tem com isso? Eu falei, o senhor conversa com ele que ele vai dizer o que ele tem. Aí ele disse, me liga aí, fica que eu quero falar com o juiz. Aí que falou com ele, né? Eu não queria estar na pele o que o juiz deu para ele, né? Se o senhor for homem, ponha eles na rua. E mais alguma coisa, né? Porque ele era meio malcriadão, né? Aí nós ficamos. Ele tomou posse dia 5 de fevereiro de 1955, o Novaes. Nós ficamos 55, 56, 57. Aí em 57 nós saímos mesmo por livre, espontânea vontade. Aí ele já estava fazendo um movimento para abrir a rua, para construir o viaduto, né? Para onde foram? Nós fomos para Rua Benjamin Constant, naquele prédio que fica entre a esquina da Francisco Glicério com Benjamin Constant. Continuando com a academia? Com a academia. Ficamos com tudo lá, né? Foi tudo para lá? Foi dos tudo. Menores, era uma casa antiga também, que foi nos emprestada por um vereador daqui de Campinas, né? Aí fomos para lá. E em 57 nós, então, estávamos fazendo movimento para Cavalho Pinto, né? Governador, Cavalho Pinto, Rui da Almeida Barbosa. Essa corja toda que sempre está aí. E que não sai de cima, não fica embaixo e não faz nada. Aí, nós estávamos trabalhando para Carvalho Pinto. Aí o Rui de Almeida Barbosa inventou de doar um terreno para a comunidade negra para construir uma sociedade, né? A comunidade negra já era organizada? Desenvolvia alguma atividade? Se encontrava? Nós estamos sempre na atividade e nunca conseguimos nada. Nascemos, vivemos, estamos aí, sem conseguir. Aonde vocês se encontravam? Lá mesmo, Na casa? na casa. Era uma casa antiga com várias salas. Tudo. Lá nós fazíamos movimento, tudo, baile, festa, leilão, tudo que dava na cabeça a gente fazia. Turminha toda que está casada aí, pai de filho, tudo sou vó deles, passo por eles, sou vó. É branco, é negro, amarelo, todo mundo, viu? E aí ficamos ali. Até 57, 57 para 58 nós ficamos ali. Aí fizemos a campanha para Carvalho Pinto, Rui de Almeida Barbosa, que era deputado estadual, e José Bonifácio de Andrade Silva, esse outro safado também, que é o dono do açúcar, né? Todo mundo meio. Daí inventaram de doar um terreno para a sociedade. Então pegaram um terreno lá na Proença, que era um resto de herança de senhor de engenho, que aquilo lá tudo é do tio-avô da Maitê Proença, né? Aí pegaram um pedaço daquele terreno que era para ser doado para os negros, né? Aí veio, então, desceu todos os candidatos de avião, fizemos uma festa. O Carvalho Pinto colocou a primeira pedra. Veio Aldo de Moura Andrade, senadores da República. Aquela festa, né? E O que ia ser construído naquele terreno? uma sociedade Do quê? do movimento negro. Então ficou, colocou a primeira pedra e o negro tinha que construir, né? Com o quê? O negro, por si, não reúne, não ajunta. A única coisa que eles fazem é fazer um buraco, um enterra o outro. Ficou 5 anos o terreno lá. Quando um belo dia apareceu um cara lá, comprou terreno, né? Comprou terreno, venderam terreno.
Venderam o terreno? Venderam. Agora você pergunta para mim com quem ficou o dinheiro. Até hoje não sei. Até hoje não sei. Bom, então acabou o terreno e nada, virou fumaça. Então a gente diz que lá tem uma... A pedra já virou, a batata virou pedra, ou a pedra virou batata, que está enterrada lá na terra, né? Ficou tudo em nada, né? Aí a gente continua. Movimento negro. Movimento negro e os brancos pelo meio, tinha mais branco do que negro. Né? Por quê? Porque vamos, né? O branco vai, né? É mais fácil o branco ir na festa do negro do que o negro mesmo. A festa era feita no casarão lá? É, no casarão. É, a gente tinha adesão de tudo, de jornal, de tudo, viu? Fotógrafos, eles iam para lá, ficavam lá sentados fazendo programa para sair no domingo, tudo. Vou te falar, viu? Coisa foi. Quando nós montamos o comitê ali, nós tínhamos uma equipe que trabalhava das 7 da manhã a 1 da madrugada. Fazendo o quê? Fazendo a papelada toda, distribuindo coisa, fazendo propaganda. Tinha uma equipe de negro, branco, trabalhando com esse safado desse Carvalho Pinto, desse Cuidamento do Barbosa, pessoal de Moura de Andrade, e não conseguimos nada até hoje. Tinha uma equipe, revezava os que trabalhavam de dia e ia para lá à noite. Fizemos de tudo nessa campanha. Ele ganhou a eleição? Ganhou, Carvalho Pinto ganhou, ele não foi governador? Foi, o José Bonifácio foi o secretário dele. E depois? O de Moura Andrade foi o senador, né? Serviu para alguma coisa, que quando foi para assinar a lei das domésticas, foi ele quem assinou. E o salário de família, né? Nós saímos daqui para fazer ele assinar lá em Brasília. Em que ano isso? Brasília foi em 56, em 66. Na casa, Aí, naquele casarão, o senhor ficou até quando lá? Nós ficamos até 58. 58 nós saímos dali e fomos fazer campanha para o Ademar de Barros lá no Cambuí. Na avenida lá da Moraes, vamos fazer campanha para o Ademar de Barros. Aí Ademar de Barros, Liques da Cunha, era o Lito Marcondes, que eram os candidatos, nós fomos para lá para fazer campanha para ele. Aí alugaram uma casa lá para nós, fazia o mesmo movimento. Almoço, jantar, festa, tudo para campanha. Ademar de Barros, né? Ganhou também. Lito também ganhou. O Lito ainda trabalhou muito para a associação, né? Foi médico nosso, tudo. Né? O irmão dele foi dentista, ainda deu alguma coisa. Conseguiu uma cota para nós no Galo, uma cota mensal de 80 quilos de macarrão por mês, para a gente distribuir para as famílias, né? A academia de dança continuava nessa época? Não, aí parou. Aí a professora foi para Brasília, montou uma academia lá, parou. O senhor morava onde nessa época? Eu estava nesse casarão, depois dali eu fui morar na José Paulino, quase saindo na avenida. E aí nós paramos com a academia, ficamos só com a sociedade. E quando foi em 61... Que sociedade que era? Era a sociedade dos homens de cor parda. Que foi fundada nessa época? Porque o negro passou a ser um arco-íris, né? É negro, é pardo, é moreno, é moreninho, queimadinho do sol. Passou a ser um arco-íris. Agora, o negro mesmo não se contiza que ele é negro. Porque ele acha que ser negro é uma pecha, né? Mas ele esquece que é a origem dele, né? A maioria não consegue entender que ele é negro. E se ele casa com uma branca, então o filho nasce moreninho. Nasce moreninho, você já viu. É difícil, né, de você levar a raça, né? E essa associação, ela se reunia sempre? A associação foi o seguinte. Em 59, quando nós fizemos uma campanha Procure, então juntou os sindicatos, os 13 sindicatos de Campinas, para trabalhar Procure. Aí então eu fiquei conhecendo o Pedrinho, do Sindicato da Construção Imobiliária, os irmãos dele, esse que é vereador, o Irineu, outro que trabalhava na prefeitura, os enfermeiros, eram 13 sindicatos, bancários, reuniu tudo. Eu fiquei ali naquele meio deles, né? Ajudando, dava minha contribuição espontânea, né?
Aí o Pedrinho disse assim para mim, aí eu contando da associação lá de Santo Pedrinho, disse assim, e a senhora não tenciona fundar um aqui também? Falei, é tão difícil, Pedrinho, que eu acho que não vai dar. Ele disse, vai sim, porque nós vamos ajudar, nós vamos colaborar. Aí ele convocou uma reunião, o Francisco Amaral, o doutor de Luca, o Quercia estava estudando, ainda não era nem formado, né? O Quercia estava estudando, mas deu uma boa parte também, né? O quarto ofício, doutor Carne Campagnoli, vários políticos, né? Francisco Amaral, naquela época, era professor do Quercia, dessa turminha, né, que se formou agora. Aí montaram o projeto do estatuto, né, lá dentro do sindicato. Aí nasceu. A Associação dos Empregados Domésticos nasceu ali dentro, na primeira sede aqui embaixo. Nasceu. Onde que era? Ali na Barão de Jaguara mesmo, né? É, aqui na Melac. Não, do Sindicato Imobiliário. Construção Civil? É, a Construção Eu Civil. não lembro o número. É 500, não sei o que lá, né? 510. Sindicato do- Barão de Jaguara. É. Eu não lembro o número, porque nunca prestei atenção no número. Aí fundou-se. Dia 18 de maio de 1962, fundou-se a Associação de Empregados Domésticos de Campinas. Que agora não está aqui o quadro para me mostrar para você. Fechou o comércio. Naquela época, o Barão de Jaguara descia, né? Então fechou. O Barão de Jaguara teve que fechar, porque nós tivemos um movimento de 1.200 empregados domésticos naquela noite. Era carro, era tudo, né? Passando ali. Então fechou a Barão de Jaguara. Ah, os patrões ficaram doidos, né? Aí então me mandaram uma carta. Mandaram uma carta acabando comigo, cadê hoje? Não sei o que mandou, porque é anônima, né? Mas eu já espalhei essa cópia nessa Campina toda e para o Brasil inteiro. Se é que a pessoa está viva, já leu. Porque eu já xinguei eles muitas vezes, né? Quando você recebeu a carta? No dia seguinte. Recebi a carta, que eu vou te dar essa carta para você. Ah, vamos entrar no trabalho, então. Então foi quando eu comecei a conversar com outros grupos, outras pessoas, com advogado, com médico, tudo, falando na necessidade da organização da categoria das empregadas domésticas. Aí quando esse advogado, eu morava vizinho dele, me dava muito com a família dele, com a senhora dele, Qual o nome dele? José Sintra Batista. Ele é paulista, nascido em São Paulo, né? Aí foi que ele deu a ideia da fundação da Associação de Empregadas Domésticas para depois a gente requerer o enquadramento de classe. Porque tinha sido, dentro das leis trabalhistas, as empregadas domésticas tinham sido destituídas das leis trabalhistas, né? A CLT não dava autorização para que a categoria, que as empregadas domésticas, fosse enquadrada nas leis trabalhistas. Porque eles achavam, e até hoje eles acham, que a empregada doméstica não contribui para a nação. E que a empregada doméstica não traz, dentro do bojo da nação, economia. Ela não traz economia para a própria nação, mas traz para o patrão dela, que é ela quem dá a cobertura para a riqueza do patrão. Que é ela que cria os filhos do patrão, é ela que cuida da casa. Antigamente a dona da casa estava dentro da casa, mas hoje não, hoje todo mundo trabalha. Marido e mulher, todo mundo trabalha. Então hoje a empregada doméstica é a dona da casa. Que é ela que fica tomando conta dos filhos, ela que fica guardando a casa, ela que toma conta do patrimônio do patrão. E sem direito a nada, né? Que a maioria daquelas antigas trabalhou 20, 30 anos, morreram na rua pedindo esmola. Lá em Santos, várias delas a gente cuidou delas e tratou delas e cuidou até a morte, porque ela não tinha condição, não tinha família, não tinha ninguém por ela, ainda um resíduo de escravidão, né? Que era tudo descendente de escravo, né? Aí foi quando surgiu a ideia. E o apoio dos advogados e da comunidade de Santos, que eu devo à comunidade de Santos. Dona Laudelina, por favor, o que a senhora pensa, né, sobre o exercício da profissão de doméstica? O exercício da profissão da empregada doméstica é como é que se diz, é difícil da gente poder cifrar, porque a empregada doméstica, no dia, ela faz várias
vários trabalhos, né? Ela vai tratar um serviço numa casa, ela faz vários trabalhos, né? Ela faz o trabalho de lavadeira, de arrumadeira, de cozinheira, de passadeira, e tudo, né? E ainda não tem uma profissão. Não, ela não está considerada ainda como profissional, mas ela é uma profissional. Porque se ela faz tudo isso durante o dia, ela é uma profissional. E as leis não consideram a empregada doméstica como profissional. Eles só consideram profissional aqueles que têm um diploma na mão, aqueles que trabalham numa indústria, aqueles que têm um nome ligado à profissão. Mas a empregada doméstica não é considerada. A empregada doméstica está relevada à segunda categoria. E está em segundo plano também. Porque além dos patrões não considerar ela como categoria, as próprias leis também não consideraram até hoje. Então, ainda precisa lutar pela profissão. E lutar pela profissão, nós vamos ter ainda trabalho. Que nós vamos ter ainda que formar profissionais. Porque a maioria dos patrões que eu converso com eles, os bons, os maus e tudo, eles dizem o seguinte. Dona Nina, ou Nina, ou Laudelina, eles dizem o seguinte. Hoje a lei está amparando, mas a maioria não é profissional. Eu disse, antigamente vocês tiveram profissional, tiveram um empregado doméstico sem profissão. E vocês aceitaram, porque foi escrava de vocês. Não tinha profissão para vocês, mas ela nasceu já dentro da profissão. Eu, por exemplo, com 7 anos, eu já cozinhava, já tomava conta de uma cozinha. Então, essa parte da empregada doméstica ainda a gente precisa lutar para adquirir. Ainda precisa formar profissionais. Porque você vê, as patroas se queixam da seguinte forma. A empregada pede 2, 3 salários para fazer um trabalho. Para tomar conta da casa, para cozinhar, para lavar, para passar. Eu, no meu ver, eu acho que cada serviço tinha que ser inspecionado. Então, ela é profissional dentro da cozinha, ela é profissional lavando roupa, ela é profissional fazendo doce, ela é profissional arrumando uma casa, ela é profissional tomando conta dos filhos. Então, tomando conta dos filhos, ela é uma babá. Tomando conta da casa, guardando o patrimônio do patrão, ela é uma dona de casa. E eles acham que a empregada, não tendo profissão, não pode ser bem amparada e não pode pedir salário mínimo. Então, eu acho que ainda, que eu disse já do começo, nós ainda precisamos lutar dentro dessa parte. Por isso que eu disse para as nossas meninas de hoje, dentro do nosso sindicato, nós precisamos ter um departamento profissional de arte culinária e economia doméstica. Porque como associação nós tivemos. Foi formada várias. Então formou a arrumadeira, formou o garçom, formou a cozinheira. Dava um diploma. Dava um diploma. Então aí que eles consideram profissional. Hoje, como não existe mais 3 classes, porque hoje só existe a milionária e a miserável, porque a média desapareceu. A média passou para o lado da miserável, porque ela tem que andar engravatada também, sem condição de andar engravatada. Então, tinha que unir essa parte média, tinha que unir com a gente, com a doméstica. Porque eles quem mais precisa de uma empregada. Quer ver, hoje o marido está num departamento, a mulher está no outro, e os filhos ficam por conta das empregadas, a casa fica por conta da empregada. E eles não consideram como profissional, porque não tem um diploma na mão. Então, eu acho que no dia que a gente conseguir, eu já não falo eu, porque eu estou cansada já. Não vou dizer para você que ainda vou cansar, mas eu acho que siga a turma que está agora dentro do sindicato. Porque ainda tem uma parte muito interessante. O sindicato de empregada doméstica é completamente diferente do sindicato. Está enganjado, mas é diferente do homem. Por quê? Porque a mulher vive dentro da casa, trabalhando. O homem não, o homem sai de manhã, faz o serviço dele, de noite ele vem. A mulher trabalha de dia na casa do patrão e de noite na casa dela. Ela faz 2 períodos de trabalho.
e não é considerada pelas leis. Então, eu acho que quando houver uma especificação de profissão, vai ter mais valor. E como a senhora vê ao longo desse tempo todo, né, de atuação junto à categoria, a relação entre as patroas e empregadas mudou ou continua sempre igual? Cada vez pior. Porque agora elas brigam pela lei. Antes elas brigavam para que a empregada dormisse no emprego que fosse escrava. E não pagava nada. A maioria trabalhava a troco da comida. Porque eles iam buscar lá nos cafundó do Judas, aquelas que saíam da enxada. Chegava aqui, ela não tinha condição de ser uma profissional. Ela não era, nem leitura ela não tinha. Então elas taxavam. Ela está taxando na carta que ela me mandou, não sei se é mulher ou homem, que a empregada é malcriada, é vagabunda, e não cuida direito das coisas, que quebra tudo. Tirar uma criatura da enxada e pôr num palácio, gente, tenha dó. E eles faziam por quê? Porque ela vinha de graça, trabalhava de graça. Porque por que eles iam buscar lá? Por que eles não se juntaram com a gente logo na fundação para formar profissionais, para amparar a empregada? Porque ajudava as duas partes, não só a empregada, sim o patrão. Então a patroa diz, a empregada não sabe atender o telefone, não sabe receber um recado, não sabe nada, não sabe nada. Essa educação e tal. Ela veio do nada. A mesma coisa foi o escravo. O escravo foi solto num campo aberto, sem condição. Porque veio a mão de obra italiana, os profissionais, e eles foram jogados ao lado, sem condição de vida. Porque eles não tinham o estudo, o preparo que os italianos trouxeram. A mesma coisa, a empregada doméstica, a maioria vem do escravo, descendente de escravo. A branca, o negro, porque hoje todo mundo é escravo. Eu digo, hoje não há escravidão só para o negro, não. O branco pobre é escravo também. Então a gente tem que unir. É o que os sindicatos falavam assim para mim, a gente tem que unir para brigar junto. Para poder adquirir, porque nós também somos discriminados. O branco também é discriminado. Quer dizer, vê que o banco pobre não entra no regata, não entra no regata, que é um clube de classe média. Não entra num tênis clube, não entra num cultura artística, não entra porque ele é pobre. Ou branco, é discriminado. Não é verdade? Então a gente tem que brigar ainda pela profissão, para ela ter mais valor. Então, ter dentro dos sindicatos cursos de aprendizagem, aquelas que não têm a leitura ainda podem aprender, são novas, as mais idosas a gente já não fala, mas as mais novas têm condição. Estou ouvindo esse safado que vai entrar falando aí na rádio. Ele vai ser cobrado, eu vou em São Paulo. Quem está falando? O Fleury, ele vai receber o troco, o que ele tem falado aí, ele vai receber o troco, eu vou em São Paulo. Quando ele tomar. Do Estado. O que ele está falando que vai fazer, ele vai ter que fazer, porque o Collor falou que ia fazer e não fez nada. Então ele vai ter que fazer, para pagar pelo Collor. O que ele falou aí, o que ele tem falado aí na televisão, é tudo muito bonito. Mas precisa saber se ele vai conseguir fazer. Né? Eu já visto vocês, faz mais de um mês que o Congresso, essa corja toda que nós botamos lá, nós é quem botamos eles lá, estão brigando por esse maldito salário mínimo. Eles não falam noutra coisa. É no salário mínimo. E é o trabalhador que é o causador da inflação, porque o salário mínimo do trabalhador é que faz a inflação. A inflação subiu a 20%, o trabalhador recebeu 10% no salário. 20% isso aqui para nós, que subiu muito mais. O trabalhador recebeu quanto de aumento? Nada. Pode dizer nada. Eu, de aposentadoria, recebi 80 centavos de aumento. Na minha aposentadoria, agora, em dezembro. Eu estou aposentado há 53 anos. Recebi isso agora. E por que a senhora acha que acontece isso? Nós vivemos num país que a porca sociedade, a sórdida política, não conseguiu ainda chegar num termo. Porque quem está lá dentro são os senhores de engenho.
São os donos das terras, são os donos dos canaviais, são os donos dos cafezais, são os donos do gado, são os donos de tudo. Você vai conseguir como? Já visto nessa briga do salário mínimo. Quem é que está brigando? Não é o trabalhador que está brigando. É o próprio patrão que briga, para não dar um tostão a mais. Quem é que força as greves? Não é o trabalhador, é o próprio patrão que força. Essa repressão que estão fazendo, toda essa safadeza de mandar o trabalhador embora, é o próprio patrão que força. O pessoal aí da coisa da Santa Catarina, os motoristas, tudo, diz para mim, vó, não somos nós que forjamos a greve, são os patrões que forjam para aumentar a tarifa. E nós é que somos os culpados, nós somos o bode expiatório. Não é o trabalhador que faz a greve. Agora tem uma coisa também, que essas 3 organizações nossas, a Sindical Única, a CGT, o Raica e os Pinica, tem 3 conjuntos e os 3 juntos não estão fazendo nada. Se tivesse um só, geral, para mandar, tinha força. E lá na Polônia, a coisa foi eleita por quanto? 75% contra o americano, o Walesa. O Walesa manda, quando ele fala para, a Polônia para. Aqui no Brasil nós fazemos uma grevinha de manhã, de tarde eles entram de acordo. Pede 20, eles dão 5, aceita. Os bancários pediram 250, deram 15, eles aceitaram. Gente, enquanto não der o que quiser, o que está exigindo, não volta no trabalho. A greve todo minuto por causa disso. As próprias organizações ainda não põem na cabeça que não adianta fazer essas grevinhas de 5 minutos. O que está acontecendo com o PT? O PT está nos enterrando, gente. O PT, em vez de levar, nós está enterrando. Agora, essa última dele mandar votar em branco, acabou com o resto do partido. Não vai ser fácil para ele levar, não. Não vai ser fácil, não. Ele acabou, porque aqueles que ele mandou votar em branco votou no Fleury. Porque está contra ele. Porque começou a fazer bobagem. Lula começou a fazer bobagem desde quando lançou o coisa. Porque se o partido tivesse forte, se o partido fosse do trabalhador, não tinha um trabalhador fora do partido. Então, o nosso candidato estaria no governo do Estado. E com a maioria, eleito pelo trabalhador. Perdendo o reduto dele, São Bernardo do Campo, com aqueles pedacinhos todos ali que ele perdeu pelo maluco, um safado de um turco sem vergonha, turco paulista. O outro lá de Minas é turco mineiro. Turco nasce lá no inferno, chega aqui é paulista, é mineiro. Perder para essa corja toda, foi empacotado pelo colorido lá e agora arrebatou na mão do Quercia. E viu, o Quercia ainda tirou sal, o PT vai votar. Votou mesmo. Aqui nós tivemos... Eu tive a oportunidade de votar no segundo turno, votei lá na legenda. Se dia petista aqui votou contra. E por que votou contra? Porque está insatisfeito. Porque eles estão fazendo pior do que os capitalistas. Olha a safadeza do prefeito. Estou no partido, não sou comunista, sou comunista, não sou petista, não recebo ordem de São Paulo. Gente, nem a dó, estão fazendo pior do que essa corja que está aí desde que a gente nasceu. Então eu digo para vocês o seguinte, a categoria de empregada doméstica tem que se elevar dentro da profissão. Lutar. Desde o curso de alfabetização. Gente, fazer uma campanha de esclarecimento, porque nós estamos ainda um sindicato escondido. Nós estamos num sindicato inexistente. Desde que transformou em sindicato, nós ainda não aparecemos. Nós precisamos fazer uma campanha de conscientização. E quem é que tinha que nos ajudar? Era o partido. O partido não quer nem saber se nós existimos. Nem saber. Os candidatos negros que foram lançados pelo partido não venceram. O Márcio, por exemplo, teve a maioria da votação. E não venceu porque era negro.
Quando nós fizemos uma comissão e mandamos para o partido que nós queríamos lançar a Benedita como vice dele, ele enrolou, lançou aquele outro safado lá do Rio Grande do Sul, que é mal quisto, mal visto, traficante, é tudo. O que aconteceu? Aposto, se ele tivesse lançado a Benedita, ele teria força. Vou te dizer para você, não só das mulheres, mas dos próprios homens. Dos próprios homens ele tinha força. Porque aí o trabalhador reforçava o partido. Nós não tivemos, eles negaram a Benedita. No entretanto, na greve de Volta Redonda, foi ela que aguentou o tranco lá um mês, lá dentro de Volta Redonda. Lá na Volta Redonda, secretariando a greve. É sinal que ela tem capacidade. Mas, quando Jacó entrou, nós pedimos uma secretaria. Não conseguimos. Começou a brigar, eles jogaram negro contra o negro, porque o negro já é safado por lei. Ficar um brigando com o outro. E não conseguimos nada. Daí em São Paulo teve 30 departamentos. Hoje não tem nenhum. Tem jornais aqui do Quercia abraçado com o presidente da comunidade negra, do Quercia beijando a secretária lá na secretaria, ou Quercia, a mulher do Quercia lá no departamento de mulher, tudo. Hoje você procura um. O primeiro departamento que ele extinguiu foi o departamento do trabalho, que era tudo negro. E como a senhora acha possível mudar essa situação? Para mudar tem que nós temos que nos conscientizar e reunir e organizar. Porque esperar dessa gente nunca nós vamos subir, não. Nós é que temos que lutar. Todas as categorias. Não é só metalúrgico, nem imobiliária, nem não sei o quê. É todas as categorias trabalhar em conjunto. Que esse Partido do Trabalhador, que essas organizações sindicais, toda essa coisa que anda aí, se una numa só, porque Jaquinzão puxa para o lado da indústria. Puxa para o lado da indústria. O safado do Magre é patronal, também é indústria. Está lá só o Medeiro brigando. Cadê o seu Lula para brigar junto com o Medeiro? E o tal de seu Meneghelli? Ele se omite. Gente, agora é hora de brigar, não é hora de se omitir? Quer dizer que abre caminho para eles. Se entrou na briga, é para brigar. Agora não vou lá, não vou assinar, porque não estou de acordo. Vai dizer por que não está de acordo? Não vou lá porque não estou de acordo, não vou assinar, porque não quero assinar, acho que não está. Gente, sem estar lá brigando, discutindo, mostrando os pontos errados, vai ter opinião? Eu acho que não tem opinião. A opinião é dada dentro da briga. Tem 20 cartas do PT aqui. Cancelei minha escritura porque eles só estão fazendo aquilo que a criança faz na fralda. Cancelei, porque o erro começa pelo partido. Não pelo partido, porque a opção do partido, o programa do partido é bom. Agora, quem está lá é que está fazendo sujeira. Gente, o Lula é deputado federal, se omitir para não ir sentar na mesa para brigar, para falar as verdades para o Sacória, vai falar quando? Você viu o que o Collor fez com ele no último dia do debate? Engavetou ele, empacotou ele. Arrumaram aquela mulher lá para dizer que a mulher era a mulher dele, que a filha, não sei o quê, não sei o que lá. Tudo aquilo foi uma política salafrária, uma política safada. E ele foi na conversa. Gente, eu no lugar dele, eu falava o diabo pro Collor lá naquele dia, que eles apresentaram aquela mulher para debater contra ele. Você sabe, tem hora que eu não gosto muito de discutir, não, porque eu não tenho muita paciência, sabe? Tem um juiz aqui que diz, olha, chamou a avó? Chamei. Então a coisa vai ferver. Vai, porque eu falo as verdades. Eu não gosto de
de guardar. Quando eu vou num lugar desse, eu gosto de falar. Quando o secretário da Segurança Pública estava mandando em São Paulo, aquele Salafrário que hoje é deputado federal, como é que ele chama? Aquele cabocão aí de Itapetininga. Como é o nome dele? Eu me esqueci o nome dele. Ele fez uma conferência aqui na Associação Comercial em Campinas, sobre o menor. Então, o presidente da Associação Campineira, doutor Campos, me convidou para assistir o debate. Eu convidei uma amiga que eu tenho aqui, que está doente também, que mora aqui na vila, para nós irmos. Nós eram 60 homens e 2 mulheres. De mulher, estava lá só eu e essa minha amiga. Então, começou o debate, tudo muito bem e tal, todo mundo falou, todo mundo deu seu palpite. É sempre a mesma conversa. Educação, moradia, que mais? Reforma agrária, não sei o que mais. Olha, gente, esse programa dele já está dando até... Está dando nojo. A gente já vai no banheiro para apanhar dedo na garganta para vomitar. Ninguém fala outra coisa. Ninguém tem opção para mais nada, é só isso. Todos os candidatos, todos os safados, é o mesmo programa. Lança um safado aí, você pergunta, qual é o seu programa? É educação. O Brasil tem 35 milhões de analfabetos. Agora tem muito mais do que 35. Porque quantos mil já nasceu? Tem que acabar com a prostituição. Vai acabar como se a prostituição no Brasil é um comércio. Acabar que ano? Nem no ano de 1900 e nada não vai acabar. A senhora acha que o brasileiro é um homem bem informado? Mal, muito mal informado. Por quê? Existem leis aí que foi instituída pelo Dom Pedro, que o brasileiro ainda não sabe que ele tem direito nessa lei. Pelo Dom Pedro. Não é para esses safados que andam por aí agora, pelo Dom Pedro. O brasileiro é mal informado, mas é mal informado por quê? Porque ele também se acomoda, diz amém por tudo. A Benedita fez uma denúncia, tem um livro aí que ela escreveu, fez uma denúncia aí do que sai de ouro desse país, de pedras preciosas. Quem está explorando? Como é que sai daqui? Vê se alguém tomou providência. O japonês abriu um canal lá em Paraibuna, sai a matéria-prima daqui, vai para o Japão, constrói o Mitsubishi deles, eles fazem o raio que é o parta deles, mandam para cá, a nossas custas. O material bélico, o material é nosso. A matéria-prima é nossa. A borracha sai sintética e volta a Air, a Godia, Pirelli, o raio que os pinica. A nossa borracha. As missões vêm lá dos Estados Unidos, ganham em dólar para castrar as índias no Amazonas. Para não ter filho para poder trabalhar e para não gastar. O Maluf, quando foi governador, tinha um tratado com o americano de castrar a mulher negra, porque o país não paga a dívida, porque o negro tem sangue muito quente e só o negro é quem reproduz no Brasil. Bete Mendes foi presa, foi violentada, porque denunciou. A quem cabe a grita? Não é dos safados que estão lá sentados, comendo e bebendo nas nossas custas, não. É nós que temos que gritar. É nós. E nós não gritamos. Você vê, vai ter o Rock 2. Já esgotou a venda dos ingressos. Está esgotado. Ninguém briga por causa do pão, não briga por causa do óleo, ninguém briga por causa de nada. O outro safado lá grita para não comprar muito, que é para não esvaziar a prateleira, para que o dono do supermercado não surta a prateleira de novo, porque a inflação está subindo. Faz compra para 2, 3 meses. Eu tenho uma vizinha aqui que comprou óleo, mandou 5 pessoas da família comprar óleo. Ela tem um armazém na casa dela de óleo para vender. Infelizmente, não tem cultura nesse país. Infelizmente, a maioria é cego. Os que não são cegos fazem que são cegos.
Como a senhora consegue manter-se bem informada, sabendo de todas essas coisas? Eu fico sentada aqui o dia inteiro assistindo essa droga aí. Eles lavaram o nosso cérebro. A televisão. Eles lavaram o nosso cérebro. Gente, o que as novelas estão fazendo, os filmes, é inacreditável. As novelas é a pior sujeira que existe. Por quê? Os filmes, só passa filme de violência, não passa filme, uma história, uma coisa. Nós somos um país tão rico, tão bonito, com tanta coisa boa. Essas novelas, agora é só sexo, nada mais. Criança sai da escola às 5 horas da tarde, chega em casa às 3 horas, vai assistir Barriga de Aluguel. Não dá, viu? O juiz diz para mim que eu fico mais doente porque eu estou sentada. Eu acho que é, viu? Porque eu acho que quando eu andava, eu não estava tão descrente de tudo. Mas eu acho que nós é que temos que gritar. Outro dia eu fui lá na Câmara e falei com a nossa vereadora. Como é que ela chama? Wanda Russo? A Wanda Russa. Eu já chamo ela de Russa, já não falo nem Wanda Russa. Agora nós temos, no Congresso, nós temos 33 deputadas mulheres. Agora, no Estado, o PT conseguiu mais 3, porque agora aumentou a bancada, né? É 3 senadores para cada estado e a bancada aumentou. Agora, a bancada do PT tem que ter 14 deputados, aumentou mais 2. Então, eu estava pensando, será que não dava para empurrar o Durval? Qual foi a votação do Durval? Ele ficou como primeiro suplente. O primeiro suplente. Será que não dava para empurrar o Durval? Um campineiro? A senhora participou da campanha eleitoral última? A última? Olha, eu vou falar para você, eu não vou participar mais. Enquanto eu viver, eu não vou participar mais, porque não vai dar de tanta raiva que eu fico de ver coisa errada. Gente, o Durval nasceu aqui no Campos Elíseos, eu vi o Durval jogar bola de meia aí no Campos Elíseos. Não era para todo mundo trabalhar em torno do Durval. Teve um Durval lá dentro, um campineiro, que trabalhou dentro do sindicato, que ele pôs aquele sindicato em ordem. Gente, mas não... Acontece uma coisa, o partido não dá orientação, o partido não faz, não dá aula política, o partido não orienta. Na hora da campanha, ele joga a gente na fogueira. Vai votar em fulano. Não, senhor. Tem que mudar. Se nós estamos obrigados a votar, nós vamos ter direito de escolher o candidato. Falei para a Wanda, vamos parar com esse negócio. Vamos fechar a mulherada, fechar em torno das mulheres que estão lá dentro, para dar força. Tem reunião na Câmara, eu disse, ninguém, outro dia eu fui lá, tinha duas mulheres, e ninguém nem sabe de onde que tinha vindo. Não tem uma mulher, não tem um representante, não tem nada. Gente, nós precisamos lutar, né, trabalhar em torno dessa gente, criar projeto, mandar para ela. Esse é o direito que eles dão para a mulher? Direito do homem. Que direito que eles dão para o homem? Para enxotar, para pôr para a rua? Essa legião de ladrão que está aí, é eles quem criaram.